Então, boa noite a todos, tá? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de doenças relacionadas aos problemas sanitários e ambientais, tá? Sou o professor Jesus e hoje vamos falar na nossa segunda aula, né? Sobre o aparecimento das doenças, tá, gente? Então, nós temos ali dois tipos de doenças principais. Temos as doenças emergentes, né? Que são as doenças que vão surgindo ali ou aparecendo em determinada região. E temos as doenças reemergentes. Mas vamos focar primeiro nas emergentes, tá? Então, doença emergente é o surgimento, né, ou a identificação de um novo problema de saúde ou um novo agente infeccioso. Por exemplo, a febre hemorrágica pelo vírus Ebola, a AIDS, a hepatite C, a encefalite, né? Ou micro-organismos que só atingiam animais e que agora afetam também os seres humanos, né? Como a febre do Nilo Ocidental, o hantavírus e o vírus da influenza aviária. No caso da influenza H5N1, desde os primeiros registros de infecção humana por esse vírus de ave, em 97, a comunidade internacional está em alerta para o risco potencial de uma pandemia de gripe em populações humanas, tá? Então, vamos lá. Toda doença ali, essas doenças elas apareceram, né? Como foi o Ebola e como a gente convive agora com o Covid-19. É uma mutação viral, já houve o Covid anteriormente, ficou isolado somente lá na China, né? E agora a gente tem o Covid-19 como uma doença emergente. Então, uma doença que surgiu, né? Ou foi identificada ali. E aí é classificada como uma doença emergente, no caso do Covid-19, tá, gente? Então, a elevada letalidade da infecção justifica o monitoramento da circulação do vírus e de seu impacto em humanos. Embora a maior parte dos casos relatados tenha decorrido de estreito contato entre aves e pessoas e não haja ainda condições moleculares para a transmissão eficiente desse vírus de pessoa para pessoa, né? Então ali ele está falando de uma possibilidade ali de uma gripe da influenza aviária, do vírus H5N1. Porém, a gente está no meio de uma pandemia novamente. Né? Dentre as pandemias que já passamos, estamos na pandemia do coronavírus. Então, quando tem esse surgimento de doença, né, é preciso estar atento. Por quê? Porque ainda não temos protocolos feitos, né? Então, precisamos sempre tomar cuidado com as doenças emergentes, ok? E, como eu disse para vocês, temos as doenças reemergentes, né? Que indicam ali a mudança no comportamento epidemiológico de doenças já conhecidas, que haviam sido controladas, mas que voltaram a representar ameaça à saúde humana. Inclui-se aí a introdução de agentes já conhecidos em novas populações de hospedeiros suscetíveis. Na história recente do Brasil, por exemplo, registra-se o retorno da dengue, o da cólera e a expansão da leishmaniose visceral. Então, a doença reemergente é aquela doença que por muitas vezes ela já era conhecida, vamos supor ali, a doença de Chagas, né? Então, foi uma doença já conhecida. Hoje temos um número muito menor, né, de pessoas com a doença de Chagas. Porém, se a gente tiver um pico novamente dessa doença, ela é uma doença reemergente. É um reaparecimento dessa doença que pode ameaçar ali a saúde humana, né? Então, em grande quantidade, ok? Tudo bem, gente? Ficou claro os conceitos de doença emergente e reemergente? Alguma dúvida? Enquanto não. Então vou prosseguir, tá? Então, segundo os autores
Waldman lá em 1998 e Luna em 2002, as doenças infecciosas emergentes e reemergentes, de uma maneira geral, estão associadas a alguns fatores, que são os modelos de desenvolvimento econômico, determinando alterações ambientais, né, migrações, processos de urbanização, sem adequada infraestrutura urbana, grande obra como hidrelétricas e rodovias. Fatores ambientais, né, como desmatamento, mudanças de clima, né, seja ele causado também pelo aquecimento global, né, seja ele as secas ou as inundações. Tem-se o aumento do intercâmbio internacional, que assume ali um papel de vetor cultural da disseminação das doenças infecciosas. Tá? Tem a incorporação de novas tecnologias médicas com uso disseminado de procedimentos invasivos. Tá? Temos a ampliação no consumo de alimentos industrializados, especialmente os de origem animal. Tá? Tem a desestruturação e inadequação dos serviços de saúde e a desatualização das estratégias de controle de doença. Aprimoramento das técnicas de diagnóstico, possibilitando diagnósticos etiológicos mais precisos. Uma coisa que tem que se atentar é isso, tá? A gente ainda tem muita subnotificação. Com o avanço da ciência e o aumento da tecnologia, é possível se diagnosticar mais e melhor esses casos, né? Mais rápido ali. Então acaba que existem doenças reemergentes que na verdade elas estavam acontecendo, só estavam blindadas ali pela falta de tecnologia no meio da ciência, tá? Então a gente tem ali doenças emergentes e reemergentes assim. E tem o processo de evolução dos micro-organismos, né? Então os micro-organismos eles sofrem mutações, né? As bactérias ficam resistentes a alguns medicamentos e ali elas se potencializam e evoluem, ok? Então no Brasil, o modelo da transição epidemiológica nunca foi aplicável com perfeição, em que pese uma marcante diminuição do peso relativo das doenças infecciosas e parasitárias enquanto a causa de de morbidade, tá? Principalmente secundária à redução das doenças imunopreveníveis e das diarreias, né? Persistem marcadas desigualdades regionais e sociais no país e subpopulações nas quais o perfil de mortalidade pouco se alteraram nas últimas décadas. A tuberculose pulmonar, por exemplo, que apresenta prevalência importante, já foi considerada reemergente. Entretanto, estudos especializados apontam para uma doença que apenas permaneceu em nosso meio, sem declinar significativamente e com incidência elevada, especialmente após o advento da AIDS. Então, no Brasil, o controle, né, dessas doenças emergentes, né, ela ainda é falho, né? Por quê? Porque para deixar de ser uma doença emergente, né, ali, ela tem que ter uma queda brusca, né? Ela tem que ter uma queda onde a minoria só da população que vai sofrer ou ninguém vai sofrer mais com essa doença, tá? Porém, a tuberculose ali é um caso que existiam subnotificações, foi visto que ela não poderia ser uma doença reemergente porque ela nunca teve uma queda tão significativa e nunca deixou de estar presente no meio da população. Então, ela é uma doença que permaneceu no nosso meio. A AIDS, a dengue e as doenças infecciosas, e as infecções por bactérias resistentes a antimicrobianos, né, responsáveis ali pela alta mortalidade de infecções hospitalares, são exemplos da modificação do comportamento das doenças infecciosas no mundo moderno. Se no passado as doenças infecciosas eram majoritariamente associadas às más condições socioeconômicas
ao saneamento básico deficiente, às condições precárias de higiene e ao nível de instrução. Agora, com o surgimento ou recrudescimento das novas e velhas doenças, novos padrões de ocorrências também emergem, fruto da interação entre seus agentes, do meio e da vulnerabilidade populacional, tá? Lá no Rio Grande do Sul, a coexistência de doenças crônicas e agravos decorrentes da violência com doenças infecciosas também ocorre. Apesar da redução do peso das doenças infecciosas na morbimortalidade, persiste endemicidade para a hepatite C, leptospirose, tuberculose e AIDS. Adicionalmente, registram-se surtos de doenças como psitacose, casos de síndrome cardiopulmonar por rantavírus secundário à exposição a roedores, casos autóctones, de esquistossomose, leishmaniose tegumentar americana, febre maculosa brasileira, a dengue, e agora também temos a febre amarela, tá? As doenças infecciosas com istos retomam espaços na agenda de prioridades na saúde pública. E quais são os desafios que nós temos ali frente às doenças emergentes e reemergentes, Então, para o enfrentamento das doenças emergentes e reemergentes, o fortalecimento da vigilância epidemiológica, estar perto, acompanhar os casos, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de detecção precoce, tem um papel fundamental. Médicos, enfermeiros, médicos veterinários, demais profissionais da assistência devem ser capacitados para identificar casos suspeitos e auxiliar no processo de investigação e desencadeamento das medidas de controle. Tá? Então, é importante o agente comunitário saber sobre doenças emergentes e reemergentes. É demais. Vocês não vão passar visita na casa das pessoas, Vocês não vão fazer essas visitas domiciliares. Na minha cidade ele já tem um surto de alguma doença, então eu preciso conhecê-la, porque ela pode não ser reemergente, mas ela pode ter permanecido ali em meio à sociedade, tá? Então, epidemiologistas devem estar qualificados para realizar investigações de campo e monitorar o comportamento das doenças em indivíduos e populações, além de disporem de um sistema de informação ágil e que permita a tomada de decisão em tempo oportuno. É preciso fortalecer as atividades de vigilância em saúde, tanto a vigilância ambiental e sanitária, principalmente, e saúde pública veterinária, pois a emergência e reemergência de doenças infecciosas resultam na interação homem com o ambiente. Alguns fatores, tal como a fauna sinantrópica e as condições sanitárias dos alimentos e das populações animais, deveriam ser monitorados de forma rotineira e eficiente, de forma a prevenir ou pelo menos alertar precocemente a comunidade para o risco de emergência das doenças. Isso exigiria mecanismos ágeis de comunicação entre os diferentes setores envolvidos. Então, ali para favorecer a capacidade técnica, a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, já estabeleceu parceria com o CDC americano para a formação de epidemiologistas de campo através do Programa de Treinamento de Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, o EPSUS. Então, existe um treinamento para a formação dos epidemiologistas justamente para conseguir combater as doenças emergentes e reemergentes, ok? Então, a capacidade de diagnóstico laboratorial também deve necessariamente ser ampliada através de uma rede de laboratórios de saúde pública resolutiva, organizada de forma hierarquizada, dotada do equipamento adequado, suprimento oportuno de insumos,
profissionais capacitados e que garanta a biossegurança. No Brasil, a rede construída pelos laboratórios da saúde pública, né, o LACEN, de cada estado, e os laboratórios federais devem incluir também os laboratórios universitários, não só os de patologia clínica, microbiota, parasitologia, né? E também tem os laboratórios de rede privada que demonstrarem interesse em participar, né? Esta rede ampliada, por sua vez, deve estar relacionada com as redes internacionais organizadas ali pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, das quais o Brasil já faz parte, tá? Outros desafios que as doenças trazem colocam para a saúde pública diz respeito às normas de biossegurança. Há um risco de que agentes etiológicos novos e de alta letalidade possam vir a ser utilizados como armas biológicas, além da possibilidade real do tráfego global de viroses em poucas horas de um continente a outro através das viagens aéreas. Pegando este trecho aqui, gente, de qual doenças vocês lembram, né? Vamos lá. Tire essa dúvida aí pra mim. Qual doenças vocês lembram aí? De uma doença emergente. Vamos lá, gente. Certeza, cara? Poderia ser, né? Oi? Porque a malária. Porque ela foi uma doença que nós tivemos, né? Aqui, e aí teve a vacina, e logo depois ela voltou com força total. Vamos pensar nas doenças emergentes, tá? Qual é ali que tem um agente etiológico novo, com alta letalidade, né? Poderia ter sido usado como arma biológica, né? Que teve um tráfego global ali, né? Dessa virose, transmitida ali muito rápido, né? De um continente para o outro, principalmente através de viagens aéreas. A Covid? A Covid-19. O ebola, né? Só que o ebola não foi tão... O ebola ele não teve essa transmissão tão grande, foram muitos poucos casos, tá? Mas a Covid-19 é uma realidade que a gente vive hoje, de doenças, né? É um desafio que se tem. A H1N1 também foi um exemplo, né? Mas o que a gente está vivendo agora é o Covid-19, onde se espalhou muito rápido pelo mundo inteiro, principalmente através de viagens aéreas, né? É um agente etiológico novo com uma taxa de letalidade altíssima, né? Então, a questão da biossegurança deve contemplar o controle da importação de animais para experimentação, principalmente primatas, que devem ser reservatórios ou fontes de agentes infecciosos novos. As condições de transportes, acomodação e manutenção destes animais devem ser objeto de vigilância sanitária. De modo, o manejo clínico de casos suspeitos em hospitais necessita de normas de biossegurança que protejam os profissionais de saúde e a clientela. O mesmo se aplica aos profissionais de laboratórios responsáveis pelas identificações do agente etiológico. Tá? Então, uma estratégia fundamental para o enfrentamento das doenças emergentes e reemergentes é o desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada na área, com o envolvimento de universidades e institutos de pesquisas, especialmente em novas tecnologias de diagnósticos, incluindo ali técnicas de biologia molecular, pesquisas epidemiológicas e desenvolvimento dos fármacos e de vacinas, né? Então, é criar estratégias tanto para eu diagnosticar a doença, para eu achar a doença,
quanto criar outros meios ali. Se já pegou, o que eu posso tomar para melhorar? Tem uma vacina? Não tem? Então, precisa também ter um investimento nessa forma de doença, de pesquisa mesmo da doença, ok? Gente, essa foi a nossa aula. Muito obrigado. Fiquem bem, até a próxima.